Olá, meus nobres. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que vai abordar o imposto de renda e a contribuição social nos regimes de tributação do lucro presumido, do lucro real e do lucro arbitrado. E para iniciar, nós vamos começar com o lucro presumido. O lucro presumido, ele é uma presunção de lucro aplicado sobre a receita da minha atividade operacional, acrescido de demais receitas ou outras receitas, como a maioria dos colegas consegue tributar. Então, vem comigo, acompanha na tela aqui alguns conceitos. O lucro presumido, ele é uma forma simplificada de tributação, onde a Receita Federal, ela determina percentuais de presunção de lucro que vão ser aplicados sobre a minha receita da atividade operacional. Por isso que o nome é presunção. Por que presunção? Porque a Receita presume o lucro, só que nós temos algumas particularidades para que eu possa montar a minha base de cálculo e determinar o imposto, o valor que eu devo aplicar à alíquota do imposto de renda normal, que a gente chama de alíquota normal, que é de 15%. Então, vem comigo aqui. Quem está autorizado a optar pelo regime de tributação do lucro presumido? Nós temos aí uma das prerrogativas é que a empresa tenha um faturamento de até 78 milhões de reais no ano calendário anterior. Ou seja, a empresa tem que faturar até 78 milhões para permanecer no lucro presumido, porque acima de 78 milhões de reais, ela já vai estar obrigada ao lucro real. E se a empresa iniciou as atividades dela no ano calendário, o faturamento mês dela tem que ficar em até 6 milhões e 500 mil reais. Além disso, nós temos aí as pessoas jurídicas que estão passando por uma reorganização societária por meio de uma incorporação, de uma fusão ou de uma cisão, desde que essas atividades que sejam incorporadas, as atividades que façam a fusão de uma nova empresa, ou a cisão, o desmembramento de uma sociedade em mais de uma sociedade, elas não estejam obrigadas à tributação do lucro real. Além disso, nós temos a possibilidade de empresas que são sociedades cooperativas, desde que elas não tenham a isenção ou a obrigatoriedade do lucro real, como é o caso das cooperativas de crédito. Quando eu vou dizer para a Receita Federal que eu quero ser do lucro presumido? Eu digo para a Receita Federal pelo Código de Recolhimento da primeira parcela em cota única ou parcelada. O período encerra em 31 de março e eu pago 30 dias depois. Então, o primeiro trimestre vai encerrar 31 de março, o segundo, 30 de junho, o terceiro, 30 de setembro, e o quarto e último trimestre vai encerrar em 31 de dezembro. Então, o que acontece com isso aqui? Nós temos aí 4 recolhimentos ao longo do ano, ok? E o código de recolhimento é 2089, só que nós sabemos que tem o 2089-01, 02, 03. Então, aqui, a base do código de recolhimento é 2089. Quem não pode optar pelo lucro presumido? Não pode optar pelo lucro presumido aquelas empresas que faturaram mais de 78 milhões. Se a empresa faturou mais de 1 centavo acima dos 78 milhões, já obriga a empresa a optar pelo regime de tributação do lucro real. Então, empresas que faturaram mais de 78 milhões de reais, elas estão impedidas de optar pelo lucro presumido. Além disso, nós temos aí as empresas que exploram a atividade financeira, né? Como no caso dos bancos, as cooperativas de crédito que também exploram a atividade financeira, as empresas que trabalham com a securitização de créditos imobiliários, financeiros e do agronegócio. Nós temos aí também as empresas seguradoras, as empresas de capitalização e as empresas de previdência privada, ou seja, todas essas empresas que exploram a atividade do mercado financeiro, elas não podem optar pela sistemática do lucro presumido. Elas estão obrigadas a optar pela sistemática do lucro real, ok? Além disso, nós temos aqui
Particularidades. Que tipo de particularidades são essas, meus queridos, minhas queridas? Se eu tiver um lucro, um rendimento ou um ganho de capital no exterior, eu estou obrigado ao lucro real. Mas aí vem a seguinte pergunta: Eloy, eu sou do lucro presumido e sobrou um dinheiro no caixa e nós resolvemos aplicar na Bolsa de Nova York, por exemplo. Então, no momento do resgate, eu comprei ações, no momento que eu vendi, gerou lucro, o dinheiro ingressa no Brasil. E quando esse dinheiro ingressa no Brasil, o que acontece? Eu estou obrigado, no mês seguinte, ao ingresso do dinheiro no Brasil, vamos imaginar, eu fiz uma aplicação em um determinado mês e teve um rendimento, eu resgatei essa aplicação, e o que acontece? O dinheiro chegou no Brasil ainda em janeiro. Em fevereiro, eu estou obrigado ao lucro real. Então, ter rendimentos, lucros e ganho de capital do exterior, ainda que dentro do ano calendário, me obriga a mudar do lucro presumido para o lucro real. Outro ponto importante são as empresas que possuem benefícios fiscais por meio de isenção ou de redução do imposto de renda calculados com base no lucro da exploração. O que é o lucro da exploração? O lucro da exploração, ele é uma determinada atividade que vai ser explorada até o término da atividade. Por exemplo, mineradoras. A mineradora ela vai explorar o minério até que todo o minério ele seja exaurido. A gente pode começar aqui uma entidade ou uma empresa que ela tenha data para encerrar. Então, vamos iniciar a atividade, vamos explorar o mercado e vamos, na data pré-determinada no meu contrato, nós vamos encerrar a atividade. Então, são atividades do lucro de exploração. Além disso, nós temos aí as empresas que trabalham com factoring. E o conceito de factoring, o que é? A atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de risco, administração de contas a pagar e receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis, a prazo ou a prestação de serviços. Esse é o conceito de factoring. Então, o que acontece aqui, gente? Nós temos aqui algumas atividades que podem optar pelo lucro presumido e outras atividades que são exploradas que não podem optar pelo lucro presumido por uma série de fatores. Faturou mais de 78 milhões, explora uma atividade do mercado financeiro, teve lucro ou rendimento ou ganho de capital vindo do exterior, tem benefício fiscal por isenção ou redução. Então, aqui, além de explorar a atividade de factoring, ou seja, eu tenho que observar o que acontece aqui dentro da atividade do meu cliente. Se eu trabalho aqui com um cliente que ele iniciou as atividades agora, mas tem aí no seu plano de negócios uma projeção de faturamentos relativamente alta, eu tenho que acompanhar essa projeção de faturamentos para que eu possa dizer, olha, meu amigo ou meu cliente, esse faturamento aqui está batendo os 6 milhões e 500 mil reais por mês. Então, provavelmente, a gente lá no ano que vem já tenha uma ideia de mudar de regime de tributação. Ok? Nos veremos num próximo momento. Até a próxima!